Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada em direção à evolução espiritual seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com a companhia de Guilhermina. Olá, que bom que estamos juntos de novo. E Dario Raum. Olá, queridos ouvintes, que a paz de Jesus esteja com todos. E hoje faremos o estudo da pergunta 973. Aparentemente é um estudo curto, mas vocês verão que temos material para debate bastante amplo. A pergunta é: quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? A resposta da espiritualidade é: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios, mas com toda certeza a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. Então, o que você tem a dizer de comentar a respeito disso? As torturas morais, né, que os espíritos maus sofrem, muitas coisas que eles passam são até incompreensíveis para nós encarnados. Não existem palavras para descrever a intensidade de sofrimento que eles passam com essas torturas. Nós conhecemos aqui algumas palavras: desespero, peso na consciência, podemos falar um monte de coisas, mas o que eles passam lá, depois que desencarnam fazendo mal, arraigados no mal, na mais baixa materialidade, no mais baixo orgulho, né? Se é que a gente pode falar o mais baixo, porque o orgulho é um só. Não existe o bom nem o mau orgulho, o orgulho é um. Eles vão sofrer tanto que se torna impossível descrever com nossas palavras conhecidas, no nosso vocabulário, o que eles passam lá. Então, basicamente, a coisa é tão séria que eles se sentem sem salvação, se sentem condenados para sempre. Guilhermina. Inclusive o comentário de Kardec também esclarece bem isso, de uma maneira bem objetiva. Porque ele diz aqui que a ideia que os homens fazem das penas e dos gozos da alma após a morte será mais ou menos elevada conforme o estado da sua inteligência. Sim, o raciocínio lógico, não o raciocínio, digamos assim, material da coisa, a inteligência material. A gente fala da inteligência espiritual. Quando mais o homem desenvolve
mais essa ideia, essa inteligência espiritual, ele se depura e se liberta da matéria. Aí ele percebe que muita coisa que ele considerava importante, que ele considerava fundamental, que ele considerava impossível de não existir, ou não ter, ou não obter, deixa de ter sentido. E aí começa a mudar as coisas. Aí ele diz assim: diz-nos a razão mais esclarecida que a alma é um ser espiritual e que por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria. Ora, se nós somos espíritos, as nossas impressões, os nossos objetivos, os nossos valores, eles não podem ser objetivamente ligados à matéria. Isso diz o raciocínio, já que nós somos alma imortal. E o que não significa que esteja isento de sofrimentos. O fato de ser uma alma imortal e que a gente compreenda que a ligação com a matéria não é fundamental e não é indispensável, isso não significa que a gente não sofra, mas nem que não receba o castigo de suas faltas, porque mesmo que a gente chegue à brilhante conclusão de que a matéria é um acessório e um instrumento e uma ferramenta necessária para que a gente evolua e a gente cresça, isso não nos isenta da responsabilidade das falhas e dos erros. E à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai reconhecendo, e o sofrimento, consequentemente, pelo reconhecimento da falta, vai aumentando de uma forma diferente. E aí ele diz aqui: as comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Tipo, ok, você aprendeu, você sabia, na medida de cada um de nós, individualmente, é claro, você sabia. E se você sabia, você mesmo assim, você se comportou dessa forma, então a responsabilidade é sua, você vai ter. Você se comprometeu perante a lei. A coisa é simples e objetiva, e aí é que está o problema. E aí, ao mesmo tempo, mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. E, embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação do homem, não deixam de ser menos penosas para as que fizeram mau uso da sua faculdade. E a lógica é clara. Se você não sabe ou não tem consciência do teu erro, dentro da complexidade do teu erro, é uma coisa. Você responde pelo nível de compreensão e de consciência que você tem do teu erro. Mas vai responder. De uma maneira ou de outra, mas você vai responder. Porque nós temos intrinsecamente a percepção do certo e do errado. Mesmo que você diga, mas eu não sabia, mas você sabia. Eu só podia não saber ter a compreensão absoluta e a complexidade da coisa, mas todos nós já encarnamos minimamente com a compreensão do certo e do errado. E aí, mais adiante, a diversidade dessa consequência é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Claro, Deus é justo, infinitamente justo e bom, e exatamente por isso que a cada um de nós, conforme as nossas próprias ações. E mais, assim é que uns o são, ou seja, são punidos pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Então, vai variar de acordo com a complexidade, com a maturidade, com a compreensão, mas, de qualquer maneira, vamos ter que responder pelos nossos erros, ponto. Simples assim. Por isso que a gente está tendo vidas sucessivas, para que a gente possa aprender a cada vida sucessiva os erros. E o que a gente tem que mudar? É fácil? Claro que não, mas estamos caminhando. É mais ou menos por aí. É interessante que depois do primeiro parágrafo do comentário de Kardec, há a referência à pergunta 237. Uhum. A pergunta 237... Kardec formulou da seguinte maneira: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? E respondem os espíritos: sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. É interessante a gente parar e raciocinar. Por exemplo, podemos sentir fome e sede estando no mundo espiritual? Com certeza. Uhum. Só que
Nós não temos órgãos para poder matar a fome e a sede. Ou seja, será algo muito mais sensorial e muito mais profundo. Eu só estou falando de fome e sede. Imaginemos, por exemplo, dor. Tá? E é interessante que o meio vai ser uma projeção da nossa condição espiritual. Nesse aspecto, por exemplo, naquele filme André Luiz, O Nosso Lar, né? No final, quando André Luiz se manifesta com ciúme pelo fato da mulher dele ter se casado novamente, ele se vê imediatamente transportado à região do umbral. Ou seja, é como se um estado de espírito transferisse o indivíduo para aquela condição de sofrimento. Mas por quê? Porque foi um sentimento negativo que desencadeou. E aí, quem for ler o livro Memórias de um Suicida vai compreender um pouco mais a respeito dessa questão, e eu gostaria depois de me alongar a respeito disso. Vamos agora fazer a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, prosseguindo, no livro Memórias do Suicida, existe um capítulo inicial que é chamado Os Réprobos. Quem lê Nosso Lar e vê o relato de André Luiz a respeito da região umbralina, é impressionante como a região umbralina nos mexe conosco, né? Mas quem lê o Memórias do Suicida percebe que a região do Vale dos Suicidas é um negócio muito pior. Por quê? Porque todos que estão lá tinham a intenção de se desvencilhar de problemas através do suicídio. E aí se veem frustrados porque continuam vivos. E existe um período para permanecer no Vale dos Suicidas, que é exatamente o tempo que o indivíduo tinha e que abreviou intempestivamente com o ato do suicídio. E aí, por exemplo, se uma pessoa se suicida com 20 anos e tinha que viver 90, vai passar 70 anos dentro do Vale dos Suicidas. No caso do autor do livro, é sintomático que ele já era um indivíduo maduro quando cometeu o suicídio. É interessante que ao final do livro ele explica o porquê da causa que o levou ao suicídio. Ele suicidou-se porque sabia que ia ficar definitivamente cego por uma doença incurável em sua época. E depois ele descobre as coisas atrozes que ele cometeu e que o levaram a essa situação, dessa experiência reencarnatória com esse sofrimento que ele passou. E é interessante observar o seguinte: nós, espíritas, temos uma responsabilidade enorme no sentido de nos preservar e manter o nosso vínculo com o bem. O bem é uma virtude ativa. Ou seja, os próprios espíritos dizem que não basta você deixar de fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que esteja ao seu alcance. E olha, gente, é um negócio extremamente sério isso. Nós não temos ideia de o quanto mal pode ocorrer quando nos tornamos indiferentes ao sofrimento do nosso irmão de jornada. Nós não estamos vivendo as experiências que estamos vivendo por acaso.
a nossa responsabilidade é maior porque nós sabemos. Nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que o espírito é imortal. Nós sabemos que temos responsabilidade diante da lei divina. Não é uma questão meramente de crença. Os fatos provam que não é uma questão de crença. Quando eu tomo conhecimento de que uma pessoa mandou uma comunicação através de uma médium em treinamento e a mensagem traduz exatamente o pensamento deste indivíduo antes de desencarnar, abrindo a mensagem com uma frase que ele vinha repetindo várias vezes antes de desencarnar de uma doença crônica grave, percebe-se nitidamente que realmente ali é uma mensagem com um foro de autenticidade. Principalmente porque a única pessoa que conhecia o espírito que se comunicou era a dirigente da reunião. Quando ela vê o texto com a letra e a assinatura do amigo dela que ela não via há 30 anos, que ela sabia desencarnado alguns meses antes, ela diz: não, eu só conheço um amigo nosso de muito longa data. Isso nos consola, mas nos chama à responsabilidade. O nosso amigo se comunicou rapidamente porque partiu para o mundo espiritual cumprindo o seu desiderato de fazer todo o bem que lhe foi possível durante a última encarnação. Ah, ele é uma pessoa famosa? Não. É um anônimo que fez o bem. Nós não estamos aqui para ganhar fama. Nós estamos aqui para aprender a amar. E aí, quando se fala a respeito do sofrimento dos espíritos maus, nós temos que pensar no seguinte: espíritos maus nós ainda somos. Estamos aprendendo a não nos dedicar mais à crueldade e aprendendo a fazer o bem. Ou seja, não somos perfeitos, estamos sujeitos a uma série de circunstâncias desagradáveis, mas todas elas são experiências que nos devem educar para reconhecer que o sofrimento não é uma imposição, o sofrimento é uma questão de escolha. Pode parecer estranho, mas não é. Quando eu me lembro de uma pessoa que se dispôs a sair do hospital onde eu trabalho para voltar para o seu trabalho, 10 quilômetros de distância, a pé, porque não tinha um centavo no bolso para poder pegar uma condução, sem queixa, sem reclamar, simplesmente estava se retirando para poder voltar ao trabalho. Ah, mas isso daí, muita gente faz isso. E aí nós vemos o quanto tem gente lutando diante de nós. E aí aquele negócio, será que a gente se dispõe a pagar uma passagem de ônibus? Nós temos veículos próprios. Nós temos recursos materiais mínimos, mas o necessário e suficiente. Queria só fazer um comentário. Será que nós nos disponibilizaríamos para fazer, sem fazer censuras, está precisando do dinheiro para a passagem, ou para isso, ou para aquilo? Será que nós faríamos isso de maneira limpa, tranquila, de coração aberto? Mas é porque por que nós desconfiamos? Porque ainda temos dentro de nós o homem velho que precisa dar lugar ao homem novo.
É exatamente isso. E com certeza, por que eu estou fazendo esse comentário? Kardec, nesta resposta aqui, ele nos dá um detalhamento dos sofrimentos daqueles que ainda relutam em buscar o bem. Nós estamos buscando o bem, aprendendo. Agora, temos que conquistar o bem praticando. Isso vai muito além do estudo que nós estamos fazendo. É muito bom a gente procurar refletir a respeito disso. Normalmente eu não costumo ir de volta àquelas perguntas que são referidas no meio de uma resposta. Só que não há como trazer a compreensão desta resposta sem que façamos a nossa autocrítica como espíritas que somos. Este é o fato. Não nos esqueçamos disso. Então, vamos refletir. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que deverão nos levar à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. E pretendemos agora, no programa de hoje e no programa próximo, encerrarmos este capítulo, seus itens 22 e 23. Então, como sempre, está aqui conosco Marta Batista para fazer o comentário do dia de hoje, sempre apoiados aqui pelo Jefferson Viola na técnica. Então, meus amigos, como o assunto é muito importante, interessante, vamos poupar tempo. Marta, tudo bem? Tudo bem, Tony. Vamos então prosseguir com esse capítulo 27, que é Pedi e Obtereis, e vamos desenvolver hoje o item 22, que trata do tema A Maneira de Orar. É uma instrução dos espíritos e chegou através do espírito V. Monod, em Bordeaux, em 1862. Então ele fala sobre a maneira de orar, e é muito interessante para nós espíritas termos essas informações que fazem toda a diferença para a gente, né? Já que nós saímos daquele ritual, né? Daquele segmento ritualístico do passado, e vamos então agora para uma forma mais objetiva. E essa forma objetiva, ela chega para nós, e foi até desenvolvido por nós nesse capítulo, quando ele trata da questão da fisiologia da prece, né? Como a prece funciona, o que acontece quando nós oramos. Então,
nós percebemos, né, que a ação da prece e a eficácia da prece, elas são totalmente desenvolvidas através de um aspecto que não é material. Então a gente sabe que não tem a ver com a repetição, o número de vezes que a gente repete, não tem a ver com o local que a gente faz a prece, enfim. Então, tudo isso nos mostra que evidencia que é algo que se desenvolve de forma científica, a gente pode entender e explicar de forma científica, e nós saímos, então, desse modelo modelo ritualístico. Então, nada melhor do que esse espírito Monod falar sobre a maneira de orar, porque aí vem e fecha, né? Coroa todos esses itens anteriores que nos liberaram desse perfil ritualístico e nos remete a uma mais consciente. E claro, a mais consciente, se você conscientemente retirá-la de dentro do profundo do teu coração, com certeza você vai ter uma maior eficácia, né? Nós já vimos isso. Então vamos aí a maneira de orar, como diz o Espírito Monod, para que a gente reflita sobre isso. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importa o Senhor, e quando ele fala Senhor, Deus, ele está se referindo a Jesus. Isso é algo que precisa também ir elaborando, né? Processando. A gente vê muito isso nas mensagens que a gente recebe nas mídias sociais, que elas não percebem, né? Nós espíritas temos o dever de estudar e entender e diferenciar, né? Então ele diz, não importam ao Senhor as frases que juntais maquinalmente umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir, como todo dever, ele vos pesa. Olha que fantástico, né? O que ele fala aqui, esse primeiro parágrafo dá uma palestra, com certeza. Então o que ele diz é que o primeiro dever de toda criatura humana, quando acorda, quando retorna ao físico, ao mundo físico, depois de um sono, de uma longa noite de sono, é agradecer a Deus, a Jesus, enfim, aos espíritos superiores, mas sobretudo a Deus e a Jesus, o fato de estarmos bem, conscientes, podendo retomar a vida física, que é o grande exercício da nossa jornada de prova, né? Através do qual nós vamos ver que realmente já aprendemos e o que nos falta aprender. Então, ele nos chama aqui a atenção que muitos oram, mas poucos sabem orar. Então, por que será que ele... Ele diz que não importa para Deus nem para Jesus as preces oradas feitas maquinalmente. Não adianta. E o que seria essa prece maquinal? O que seria? São aquelas que são proferidas pela boca de uma forma automática, decoradas, sem qualquer participação do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então, essas preces repetidas dessa forma, decoradas, sem que elas passem pela nossa ação, pelo nosso pensamento, elas não têm eficácia, elas não têm efeito. Não adianta. Para Deus isso não atende. Para Jesus isso não atende. Então, muitas vezes,
nós reclamamos que as nossas preces não são ouvidas, que nós imploramos, que nós suplicamos, né? E as preces não são ouvidas, mas, na verdade, não é isso. Claro que Jesus ouve as nossas preces, e como todos os espíritos puros levam nossas preces até o Pai, até Deus, mas eles levam aquelas que realmente dizem respeito às nossas reais necessidades. Então nós, além de, muitas vezes, não pedirmos aquilo que é necessário verdadeiramente para nós, sim, o supérfluo da vida material, da materialidade, nós ainda sequer sabemos nos reportar a Jesus. Então, com certeza que nós precisamos modificar nossa visão. A gente vê até mesmo em grupos de prece, né, de oração que nós fazemos fora da casa espírita, que as pessoas fazem tudo para criar rituais. Evidente que existe mínimo de ritual no sentido que você combina um horário com aquele grupo que vai orar junto com você e com aquela lista das pessoas que estão como pacientes, né, doentes, com alguma dificuldade. E você, então, claro, com aquele mínimo de uma necessidade ritualística para que você se encontre, né, naquele horário, todos os dias, ou os dias X e Y, enfim. Mas isso é apenas um acordo, não que existe um acordo. Agora, os rituais, a pessoa entra antes da hora, né? Então entra muito depois da hora, a pessoa não se coloca, né? Ela envia um pequeno texto igual, sempre. Isso daí é ritual. E o espírito Monod explica que não, que isso é prece maquinal, isso é prece decorada, é prece que passa sem participação do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, seguindo aqui, o Espírito nos diz, a prece cristão do Espírita, uma coisa importante, ele diz que fazemos isso maquinalmente como um dever, e todo dever para nós aqui na Terra, nesse estágio, pesa. Quer dizer, a gente não faz aquele amor, com aquela espontaneidade, com aquele carinho, meu Deus, que bom, vou orar agora, aqueles necessitados. Não, a pessoa faz como algo que pesa. Então nós precisamos nos esforçar para seguir desse perfil. E ele segue, a prece do espírita, quer que seja culto, deve ser feito logo que o espírito como domínio da casa, e deve elevar aos pés da majestade divina, com humildade do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento de todos os benefícios recebidos até o dia seguinte, pela noite corrida e durante a qual foi permitido ainda que saber encontrar-se com os amigos, com os guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. A prece deve elevar humilde aos pés do Senhor, para pedir proteção para a vossa defesa, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, que é a vossa alma que se deve elevar até o Criador, e que se deve segurar como Jesus no Tabor, para chegar a Ele pura e adiante de esperança de Deus. Então aqui ele já mostra para nós como devem ser as nossas preces. Ele diz que elas devem ser sinceras, e como é isso? São as preces que partem do coração, de modo que elas expressem fielmente aquilo que vai no nosso íntimo. Elas devem ser simples, sem floreio, imensidade de palavras, e devem
feitas com humildade, expressando o nosso reconhecimento de todos os benefícios recebidos. E também pelo reconhecimento da nossa fraqueza diante de Deus. Profundas, expressando essa fraqueza é muito profunda, e nós temos expressar integralmente o nosso pensamento das nossas dificuldades. E a gente observa que o Espírito destaca, não que ele proíba, né, ou não recomende que nós não peçamos a saúde diante das doenças, das mazelas corporais. Ele não chega a falar isso, mas ele deixa bem claro nesse parágrafo, ele mostra qual é a forma correta, tá? Que nós devemos pedir coisas todas num perfil moral, num perfil espiritual. Ele fala que nós devemos nos colocar diante de Deus com as nossas fraquezas, mostrando-as, né, de forma espontânea e verdadeira. Devemos pedir também e mostrar para Deus, né, a forma de desejo que a nossa alma se leve até o Criador, de forma que ela se transforme numa luz adiante de esperança e de amor. Então, ele só nos fala, e vai falar mais adiante também, que nós devemos pedir a nossa transformação moral. Então, ele proíbe, ele fala, não, vocês não podem pedir que Deus, ou que Jesus os cure das suas mazelas, não. Tanto é que existe lá no capítulo 28, que nós vamos estudar adiante, na coletânea de preces espíritas, uma prece para aquele que está doente. Então, que isso é permitido, senão não estaria na complicação. Porém, antes de qualquer coisa, devemos pedir força, coragem, bom ânimo, esperança. E, lógico, no final, demonstrando que nós queremos nos transformar moralmente, pedimos, então, alguma coisa no sentido material, né? Mas desde que seja realmente necessário. E ele segue, vossa prece deve conter o pedido das graças de necessidade, mas uma necessidade real. Então, vamos formular, como nós espíritas já temos a consciência, nossa fé é raciocinada, deve ser raciocinada, então vamos refletir sobre essa necessidade real na hora de fazermos as nossas rogativas. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes que vos conceda bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Olha que importância. Então, ele não nos proíbe de pedir coisas supérfluas, mas ele explica. A gente deve pedir o que é de necessidade real. Então, vamos usar a fé raciocinada, que é uma das bandeiras da nossa doutrina espírita. E vamos raciocinar antes de fazer a prece. Será que isso que eu estou pedindo é realmente necessário? Eu estou seguindo na trilha moral, eu estou mergulhado, atolado na materialidade, né? Pedindo riquezas, pedindo isso, aquilo, não. Vamos refletir. Então, se a gente pedir paciência diante das provas, resignação diante daquilo que a gente não consegue modificar, que é o positivo da expiação, e tivermos fé em Deus e fé no futuro, com certeza nós vamos encarar os dias de provações com muito mais resignação e com alegria até, né? Existem tantas pessoas que nos dão bom dia, falando bom dia com alegria. É verdade, a pessoa está ali num exercício. Ah, mas ela só fala da boca para fora porque eu noto que às vezes ela fica aborrecida, ele fica aborrecido. Não, não é da boca para fora. A pessoa está treinando, exercitando. É isso que ela tem
objetivo. É isso que ela tem como desejo, que seja um bom dia com alegria, porque ficar alegre, estar alegre é gratidão a Deus. Segue dizendo, não vale a pena, não pronuncieis como muitos de vós essas palavras, não vale a pena orar, Deus não me escuta. A maioria das vezes, o que rogais a Deus? Tendes pensado em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Oh, não. Muito poucas vezes o que vos lembrais de pedir é o sucesso para vossos entendimentos terrenos. E vós exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se ele se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Quer dizer, é um absurdo. Insensatos, ingratos, fosseis ao fundo das vossas consciências, quase sempre encontraríeis em vós mesmos ponto de partida de todos os males, dos quais os queixais. Pedi, portanto, antes de todas as coisas, o vosso aperfeiçoamento moral, e vereis torrente de graça e de consolações se derramará sobre vós. Olha, então, a gente se reporta a estudos anteriores, né, no qual nós falamos que é fundamental que para a prece ser compreensível, inteligível, nós devemos nos autoconhecer. Por quê? Nós nos autoconhecemos através de uma reflexão constante, diária, nós vamos chegar à conclusão de que muitos momentos de profunda dificuldade são fruto das causas atuais das nossas aflições, que está lá no capítulo 5 do Evangelho. Né? Então, vamos mudar o discurso na hora da prece. Segue, deveis orar constantemente, sem que para isso vos tirar para o vosso mundo. Olha, isso é maravilhoso. Ou ficar de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de qualquer natureza. Que ele não é um ato de amor para o Senhor, amparar os nossos irmãos em uma necessidade qualquer, moral ou quer dizer, onde estivermos, lavando uma louça, lavando uma casa, fazendo o que for, até mesmo estudando, de repente vira alguém que está muito necessitado, e nós elevarmos o nosso pensamento meteoricamente, de repente, espontaneamente, e dizermos, Deus, por favor, acolhe as necessidades do fulano e dá-lhe a coragem do enfrentamento. Então, nós precisamos que a melhor maneira é que mais nos exponha ao contato com o plano espiritual, com o Criador. E não há fórmula para valorizá-lo melhor. Só um requisito dispensável é que ela passe do coração. É mesmo, Tony? Muito bem, Marta. Estamos aqui já no finalzinho do nosso tempo, mas é sempre bom lembrar aos nossos irmãos essa maneira que o Espírito Monô nos propôs para exercitarmos a prece, né? Desvinculando a verdadeira prece, que é a ligação do nosso sentimento com o sentimento da espiritualidade, daquelas propostas padronizadas que nos levam a agir mecanicamente, nas quais somente o nosso cérebro, os nossos pensamentos estão ligados à espiritualidade e não o nosso sentimento. Como diz aqui, há diversos atos de prece que podemos fazer, né? Ajudar uma pessoa é um ato de prece. E naquele momento em que estamos ajudando, nós não estamos necessariamente orando ou pedindo a Deus isso ou aquilo. Nós estamos fazendo o trabalho que deve ser feito. Então, não é a ligação ali, não é do que estamos fazendo, mas do que estamos sentindo pelaquela pessoa a quem estamos ajudando. Então, eu creio que é muito importante nós termos claramente essa distinção.
entre a nossa ação mecânica, que pode ser através de palavras, atos ou até pensamentos, das ações que partem realmente do nosso coração. E essas acontecem mesmo quando nós nem percebemos que estamos agindo assim, né? Nós estamos em oração, ligados a Deus, sem perceber, porque quem está agindo é o nosso coração, o nosso instinto, que está sendo pouco a pouco moldado para um dia se tornar um espírito digno de nos dizermos cristãos. Então vamos terminando por hoje, desejando a todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.